Durante um bom tempo eu vivi anulando a mim mesmo para poder agradar os outros. Eu me lembro que era normal eu me colocar de escanteio só para não desagradar as pessoas. Eu abria mão dos meus gostos, dos meus hobbies, só para manter a aprovação, para evitar conflitos e para continuar sendo aceito. E eu me lembro que no começo parecia até que estava dando certo. As pessoas gostavam de mim. Eu era visto como alguém fácil de lidar, alguém tranquilo, de boa. Só que com o tempo alguma coisa começou a pesar e parecia que não fazia muito sentido. Porque toda vez que eu dizia sim para os outros, eu sentia no fundo que eu estava falando não para mim mesmo. E chegou uma hora que isso cobrou um preço alto. Eu comecei a sentir um vazio, uma desconexão comigo mesmo, como se eu estivesse vivendo uma vida que não era totalmente a minha. E o mais perigoso foi que isso foi acontecendo de uma forma silenciosa. Você vai perdendo aos poucos, tentando agradar todo mundo, até perceber que sobrou muito pouco de você. E eu não me dava conta de quanto aquela postura prejudicava a mim mesmo. E demorou muitos anos para minha ficha cair até eu decidir mudar. E a virada de chave foi quando eu passei a refletir sobre o que significava para mim aquela frase: amar ao próximo como a mim mesmo. Talvez você esteja vivendo exatamente como eu vivia no passado. Você já se perguntou? Quanto tempo da sua vida você já dedicou para agradar as outras pessoas? Aliás, talvez você seja o tipo de pessoa que sabe fazer isso muito bem. Mas você já se perguntou sinceramente se você cabe nessa equação? Se você está dentro dessa conta? Porque de repente, sem perceber, você não tem o mesmo senso de cuidado com você que você tem com as outras pessoas. Será que você não se anula demais pelos outros, naquilo que é só do outro? Pois hoje eu quero que você se depare com você, que você encontre você, que você aprenda a amar a você primeiro e que você não se pergunte mais: como é possível amar o próximo se eu ainda não aprendi a gostar de mim mesmo? Se você parar para pensar, a gente cresce aprendendo a ter cuidado com os outros, a ajudar o amiguinho, a dividir o lanche na escola, a emprestar os brinquedos, mas quase nunca a gente aprende a se tratar com esse mesmo cuidado. E aí começam os problemas, porque quem não se ama de forma saudável acaba se anulando, aceitando menos do que merece, vivendo relacionamentos baseados no medo, na dependência emocional, na carência. E pasme você, mas tem muita gente vivendo isso hoje, talvez sem nem perceber. É muito comum a gente ver por aí pessoas que dizem que amam, mas que vivem se diminuindo. Pessoas que se entregam demais, mas que nunca se sentem suficientes. Pessoas que se machucam toda hora, porque no fundo, elas acreditam que aquilo que elas aceitam é o máximo que elas podem receber. Mas deixa eu te falar uma coisa: isso não é amor. Isso é falta de identidade. Tem um trecho do Salmo 139, onde o salmista ele diz o seguinte: eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. E essa parte final do salmo ela é muito profunda, porque o salmista reconhece que Deus o fez de modo especial e admirável. E isso serve para você também. Isso significa que você é especial e é admirável, que você não é um erro, que você não é descartável, que você não é menos importante do que os outros e que existe valor em você. Não porque você acha isso de você mesmo, mas porque Deus declarou isso sobre você. E enquanto você não entende isso, você continua a se tratar de qualquer jeito, preocupado demais em agradar os outros, do jeitinho que te ensinaram na infância, em casa, na escola, mas descuidado o suficiente para esquecer de você mesmo. Aí, sem perceber, você se culpa além do necessário, você se cobra o tempo todo, você nunca acha que está bom, nunca acha que é suficiente. E isso vai moldando a forma como você enxerga você mesmo e como você se posiciona no mundo, sobretudo nos seus relacionamentos. O seu problema não é que você não sabe amar alguém. O seu problema é que você nunca aprendeu a se amar de verdade. Porque a qualidade dos seus relacionamentos, o quanto você ama o próximo, vai depender do quanto você sabe amar a você mesmo. Pode parecer duro de ouvir isso, mas presta atenção. Tem muita gente tentando construir relacionamentos saudáveis com um coração completamente ferido, tentando dar amor quando por dentro só existe confusão, só existe cobrança, só existe vazio. E talvez esse seja o seu caso.
Talvez você viveu ouvindo que você deveria amar o próximo como a si mesmo. Só que nessa ordem como as coisas estão colocadas, amar ao próximo antes e depois como a si mesmo pode sugerir uma inversão de valores que não deveria ocorrer na sua cabeça. A ideia é que primeiro você ame a você mesmo para depois amar o próximo. Só que você não sabe amar a você. Você não foi ensinado a como fazer isso. E me diz, como é que alguém que não se suporta, por exemplo, vai conseguir sustentar amor por outra pessoa? Como é que alguém pode dar ao outro aquilo que não tem? Tá vendo? Como é que esse assunto não é sobre Bíblia? Esse assunto também não é sobre os outros, esse assunto é sobre você. A nossa capacidade de não conseguir amar o próximo, ela chega num ponto em que a gente começa a enxergar como é difícil conviver com as pessoas. Você acha todo mundo problemático e complicado demais de lidar. E você acha isso porque finalmente você começou a perceber aquilo que antes você ignorava. Todo mundo carrega dores, todo mundo carrega falhas, traumas, todo mundo tem limitações. A sua tendência é enxergar a complexidade dos outros, mas você não enxerga a sua, porque você não aprendeu a ser com você aquilo que você exige dos outros. Você exige paciência, mas você não tem. Você quer compreensão, mas você não oferece. Você espera maturidade, mas você ainda reage de forma imatura. E aí você não consegue amar o próximo. Você acha complicado demais. Só que você não percebeu que você não ama o outro mais do que você ama a você mesmo. Você ama o outro exatamente do jeito que você aprendeu a se tratar. É isso mesmo. E se você não aprendeu a ser paciente, generoso, gentil com você, você não vai agir assim com as outras pessoas, porque ninguém dá o que não tem. Eu costumo usar para ilustrar essa realidade aquela metáfora do copo d'água. O amor próprio, ele é como encher um copo d'água antes de tentar encher o copo dos outros. Se o seu copo estiver vazio, você não vai ter nada para oferecer para as outras pessoas. Ou seja, enquanto você não se amar, enquanto você não se cuidar, você não estará em uma posição melhor para amar e para cuidar dos outros. Você pode até tentar se esforçar para parecer uma coisa que você não é, mas no fundo, até isso vai te causar dor, porque no íntimo da sua consciência, você sabe que o que você vai apresentar não é a sua essência, é só uma aparência. E aí mora um grande perigo. Para ser politicamente correto e para ser socialmente aceito, você troca sem perceber a ética pela estética. Só tem um detalhe: a aparência ela não sustenta quem você é, ela não sustenta a sua essência. Se você se desrespeita, uma hora você vai aceitar ser desrespeitado, porque essa é a sua essência. Se você se diminui, você vai admitir ser inferiorizado. Se você não se valoriza, você vai aceitar migalhas achando que é suficiente para você. Então entenda que amar a si mesmo não é ser egoísta, é ter responsabilidade emocional com você mesmo. Em Efésios, Paulo ele ensina que ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Ou seja, o padrão bíblico não é de se destruir. Paulo ensina que é de se cuidar, é de se preservar, é de se tratar com dignidade. Só que o que a gente vê muitas vezes é o contrário. A gente vê por aí são pessoas que se abandonam emocionalmente, que se criticam o tempo todo, que falam com elas mesmas de um jeito que elas jamais falariam com a outra pessoa. Gente que erra e que, ao invés de se corrigir com sabedoria, se condena e depois pergunta por que é que não consegue viver em um relacionamento saudável. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Ninguém cresce sendo atacado o tempo todo, nem você. O pior inimigo que pode se levantar contra você é você mesmo. Se você quer amar alguém de forma verdadeira, você precisa começar reconstruindo a forma como você se enxerga, como você se trata. E isso não significa passar a mão na sua cabeça ou ignorar os seus próprios erros. Isso significa que você pode aprender a se corrigir sem se destruir. Significa que você pode desenvolver consciência sem perder a compaixão por você mesmo. Significa que você pode entender que você está num processo. Significa que você pode tomar um café com você mesmo de vez em quando, que você pode sair e ser a sua melhor companhia, que você pode se presentear, inclusive quando você tiver vontade. Porque afinal de contas, você tem valor. Você merece o que de melhor você pode se proporcionar. Faz um teste. Pergunte-se a você mesmo com sinceridade. Como é que você se trata quando você erra? Você se acolhe ou você se acusa?
Você aprende ou você se pune? Você se levanta ou você se afunda? Porque é exatamente isso que você vai levar para dentro dos seus relacionamentos. É exatamente assim que você vai amar o próximo, do jeito que você se ama. Percebe? Onde é que está o problema? É isso que talvez esteja travando a sua vida. Não é a falta de amor, é a forma distorcida sobre como você aprendeu a lidar com você mesmo. Ou você está esperando encontrar alguém que cure o que você nunca tratou, esperando que um outro preencha um vazio em você que você ainda não teve coragem de encarar. Isso não funciona. Relacionamentos não sustentam identidade. Identidade é que sustenta o relacionamento. Não é o que você faz que define quem você é. É quem você é que reflete no que você faz e em como você vive. E quando você entende quem você é, segundo Deus te criou, alguém especial e admirável, aí tudo muda. Você passa a se posicionar de uma maneira diferente. Você passa a escolher melhor, a não aceitar qualquer coisa, a não permanecer onde existe dor constante, a não confundir apego com amor e, principalmente, você para de se abandonar. E sendo bem sincero, você só vai amar alguém de forma saudável quando você parar de se tratar de forma destrutiva. Porque a essência do amor ao próximo não começa no outro, começa em você. Você precisa aprender a cuidar de você, das suas emoções, das suas atitudes, para poder entregar o seu melhor para as outras pessoas. Amar o próximo está muito mais ligado a quem você é do que com o que você faz. E talvez hoje Deus esteja te mostrando isso. Não para te acusar, mas para te ajudar, para te ajustar, para te levantar, para te ensinar que você não precisa se anular para ser aceito por ninguém, que você não precisa se diminuir para ser amado e que existe uma forma mais leve, mais madura e mais verdadeira de viver. Então, antes de tentar consertar seus relacionamentos, antes de tentar aprender a amar o próximo, começa consertando a forma como você se enxerga, a forma como você se trata. Começa aprendendo a amar a você primeiro, porque dentro dos relacionamentos você espera que o outro mude para que as coisas melhorem. Só que o ponto aqui não é o que o outro pode fazer, e sim o que você pode fazer por vocês. Só depende de você aprender a amar a você mesmo primeiro. Observa como que a natureza é sábia e perfeita. As árvores, elas só frutificam quando elas estão sobejando de vigor. Elas só dão frutos quando a vida transborda nelas mesmas. E se você não sabe começar a viver para poder transbordar, eu te ajudo. Começa a gostar da sua própria companhia. Valorize o seu tempo com você mesmo. Começa a falar não para os outros e aprenda a falar sim para você. Para de se anular para agradar todo mundo. Você não tem que ser perfeito porque ninguém é. Aprenda a reconhecer seus erros sem se condenar. Você não é pior do que ninguém. Não aceite migalhas emocionais. Você não precisa do resto das pessoas. Sai fora de tudo aquilo que te machuca. O verdadeiro amor, ele não está nos cemitérios, ele está nas maternidades. Ele não leva gente para os túmulos, ele põe gente nos berços. Ele não tira gente do mundo, ele põe gente no mundo. Faça as pazes com seu passado e seja grato pela sua história, porque foi ela que, bem ou mal, te trouxe até aqui. Isso não significa que você deve ignorar as suas dores. Significa que você pode dar um novo significado a elas. Cuide do seu interior, cuide do seu bem-estar espiritual. Você não deve se colocar acima de ninguém, porque isso é soberba. Mas também você não precisa ficar abaixo de ninguém, porque isso é humilhação. Não implore pela atenção de quem não faz questão da sua companhia. Você não precisa disso. Você é maior do que isso. Você tem valor. Selecione quem anda com você por aquilo que você é e não pela utilidade que as pessoas acreditam que você tem. Você vai perceber que no final das contas, toda essa construção vai te revelar a resposta para aquela pergunta lá do início. Como é que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo, se eu não aprendi a amar a mim mesmo? E você vai descobrir que não existe ninguém que não ame a si mesmo. Todo mundo, em alguma medida, ama a si mesmo. A questão é aprender a ajustar a dose do quanto de amor você dá a você mesmo e entender que a beleza dessa descoberta é que nunca é tarde para aprender. Que Deus te abençoe.